Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de introdução à macrovisão bíblica. Vamos iniciar aqui uma jornada de descobrimento das Escrituras, facilitando a sua compreensão daquilo que você lê na Bíblia, trazendo para você uma percepção muito diferente, inclusive, de tudo aquilo que você já viu estudando a palavra de Deus. A ideia aqui é construir uma linha de raciocínio tanto lógica quanto cronológica dos eventos bíblicos, de maneira que isso facilite a sua compreensão da mensagem bíblica, trazendo então um panorama completo da história bíblica e não apenas um recorte. Será possível compreender a progressão da revelação divina, conectando as partes isoladas que aparentemente não fazem muito sentido fora do seu contexto específico. Se nós queremos realmente entender a Bíblia, é de suma importância enxergar o cenário completo, ter uma perspectiva geral da sua narrativa, não apenas de uma parte dela. Isso é macrovisão bíblica e é nisso que nós vamos investir todas as nossas energias aqui. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tive a dificuldade, o bloqueio que a maioria das pessoas tem quando se interessam realmente em se aprofundar na palavra de Deus. Eu realmente não sabia por onde começar. Como nós sabemos, nós não temos uma ordem dos eventos historicamente falando, cronologicamente falando. E nós conseguimos entender muito mais facilmente quando nós enxergamos as coisas na ordem em que elas aconteceram. E essa foi a minha grande dificuldade. Eu não conseguia enxergar a Bíblia de maneira completa, qual era a sequência completa dos eventos, como tantas histórias diferentes relatadas na Bíblia se conectavam entre si. Para mim, todos os personagens citados, cada história, eram apenas partes isoladas, narrativas dadas por Deus para nos inspirar na fé, mas que juntas aparentemente não faziam muito sentido. Eram histórias desconexas entre si, isoladas. Eu ouvia muitas pregações e ficava impressionado. Normalmente eu pensava, gente, eu já li esse texto várias vezes e como a pessoa chegou a esse entendimento, como ela chegou a essa compreensão, como ela conseguiu relacionar essas histórias. Eu já li esse texto várias vezes e eu nem imaginava que o que mais me faltava era a macrovisão bíblica, uma compreensão do todo para falar de algo específico. Quando você pega uma história da Bíblia isolada e conta ela sem contextualizar com toda a revelação bíblica, você com certeza está deixando de falar do principal, a centralidade de Cristo nas Escrituras. Eu descobri que era necessário contextualizar porque a Bíblia fala de uma única pessoa, porque a Bíblia traz uma única revelação. Ela é progressiva, ela é paulatina, mas ela tem um único alvo, ela aponta para uma única pessoa, Cristo Jesus. Então, a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia como uma única história, quando eu consegui enxergar Cristo como o centro de toda a revelação bíblica, ou seja, tudo o que foi escrito na Bíblia é para revelar, para mostrar Cristo, toda a minha leitura e a minha interpretação das Escrituras foi completamente transformada. Eu nunca mais consegui ler qualquer texto bíblico da mesma maneira. Se eu lesse um salmo, eu lia nessa perspectiva cristocêntrica. Se eu lia um provérbio, se eu lia qualquer livro, um profeta, eu passei então a enxergar cada partícula bíblica que eu lia apenas como uma peça do quebra-cabeça dentro do todo da revelação divina. No Salmo 119, 160, a Bíblia diz: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Ou seja, o todo das Escrituras é a verdade. O conjunto da obra, o pacote completo, somente o todo, pode nos trazer a plenitude da verdade. Não apenas uma parte, não apenas um trecho das Escrituras é a verdade, mas a totalidade do seu conteúdo. Em 2 Timóteo 3,16, a Bíblia também nos diz que toda a Escritura foi divinamente inspirada. Toda a Escritura no original quer dizer cada palavra, as minúcias bíblicas, cada detalhe, ou seja, tanto o todo quanto as partes. Cada detalhe, cada partícula foi inspirada e foi gerada com um propósito muito específico. Nós precisamos então com muita clareza identificar, interpretar isso da maneira mais espiritual possível. E então eu te pergunto, você consegue ver a Bíblia como um todo? Narrativas interligadas que comunicam uma única mensagem, a mensagem da salvação, de Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim, um único propósito dado por Deus pelo qual todos os personagens são citados,
pelo qual todas as histórias são contadas, cada uma das narrativas se conectam. Ter uma visão panorâmica é ter a capacidade de enxergar o todo. A maioria das pessoas, quando pegam a palavra de Deus para ler, elas estão apenas naquele texto e não conseguem associar aquilo que está diante dos olhos com toda a revelação bíblica. Pense em um observador que está enxergando ali através do seu telescópio o universo através de uma lente que consegue capturar uma vasta imensidão de estrelas, de astros que estão a uma distância muito grande, mas que ali através de uma única lente, apenas com o seu olhar, ele consegue então abranger astros e corpos celestes que estão a uma distância de anos-luz, e ele consegue então, naquele único relance, capturar toda aquela imagem, reunindo então um universo complexo e detalhado de maneira macro. Ele consegue reunir tudo aquilo e enxergar de longe, mas enxergar o todo. Esse é o nosso propósito aqui. As escrituras, elas têm sim a sua complexidade, mas se nós usarmos a lente correta, nós podemos enxergar ela como um todo, entendendo necessariamente com o que nós estamos lidando e como nós podemos compreender, mesmo que de forma sumária, um universo espiritual tão maravilhoso, tão extraordinário, como nós temos nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é maravilhosa, é extraordinária, e nós não podemos lidar com ela como se fosse algo simples ou de pouco valor. O seu valor é inestimável, porque quem a inspirou foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo que nos deu. E vale o esforço de iniciar essa jornada de descoberta para compreendermos de maneira muito objetiva, clara, aquilo que Deus tem como mensagem final para as nossas vidas. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela não é uma colcha de retalhos, ela é uma obra de arte do grande tapeceiro. Ou seja, a Bíblia não faz citações aleatórias sem propósito, não são mensagens que se contradizem, não são histórias que não têm conexão entre si. Se tem uma certeza que nós podemos ter é que, mesmo tendo sido escrita nas mais diferentes épocas, tendo personagens de diferentes classes sociais, nós podemos ter clareza, nós podemos ter certeza que todas as palavras escritas na Bíblia foram inspiradas pelo Espírito Santo para apontarem num único sentido. E a macrovisão bíblica é a ferramenta que nos dá essa percepção do todo que Deus enxergou para escrever toda a história que nos foi dada. Se você vê a Bíblia como partes isoladas, ela não faz o menor sentido. Mas quando você usa a lente correta da macrovisão bíblica, você percebe que Deus sabia o fim desde o começo. Ele é o autor da história e nós precisamos entender essa jornada, essa caminhada divina na história da humanidade. Nós precisamos entender o porquê ter essa perspectiva panorâmica, essa macrovisão bíblica. E, em primeiro lugar, nós podemos entender que é necessário para a construção lógica e cronológica dos eventos e dos fatos bíblicos, para conseguir contar uma única história e não apenas fazer um recorte através de histórias isoladas. Em segundo lugar, é necessário enxergar um panorama completo, a Bíblia como uma única história. Em terceiro lugar, é necessário saber encaixar cada uma das peças do quebra-cabeça bíblico para conseguir encontrar a imagem de Cristo claramente no final. Em quarto, a macrovisão é necessária para entender a evolução do plano redentor, do plano salvífico que Deus idealizou para a salvação da humanidade. E por último, a macrovisão é necessária para explicar todos os eventos, as doutrinas, tudo aquilo que foi revelado no Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. Só assim nós podemos entender Antigo e Novo Testamento como uma única revelação, como uma revelação unificada, para nos dar a entender a mesma coisa. Em Efésios 3:9, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é o mistério que esteve oculto em Deus durante os séculos passados, mas que foi revelado a nós nesses dias, e esse mistério é percebido pela revelação progressiva que nos foi dada ao longo da história, algo que com certeza deve nos incentivar a aprofundar no conhecimento bíblico, é buscar em cada um dos livros da Bíblia, em cada personagem, em cada salmo, em cada provérbio,
qual é a revelação de Cristo através daquele texto bíblico especificamente. Quando nós então caminhamos sempre em direção a esse objetivo que foi dado por Deus, a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Quando procuramos Cristo nas Escrituras, estamos em direção aos mistérios de Deus ocultos desde os tempos passados. Eu não sei para você, mas para mim isso é extremamente empolgante, é motivador, é inspirador. Não ler a Bíblia de forma aleatória, mas sempre numa perspectiva cristocêntrica, procurando tê-lo como alvo, como ponto de referência, como cerne da revelação divina. Uma ferramenta muito importante que nós vamos usar ao longo do curso e que nos ajuda muito a entender através de esquemas, através de sistemas aqui de informação, nós podemos organizar cada um dos macrotemas da palavra de Deus que vão ser encontrados em toda a Escritura, norteando a nossa visão acerca da mensagem que foi revelada na palavra de Deus. O módulo de macrovisão vai tratar de 10 temas principais que nós vamos citar a partir de agora: genealogias, promessas, vamos falar de cidades, vamos falar também de impérios, vamos tratar de povos ou reinos, vamos falar de testamentos, vamos aprender também sobre leis, depois falaremos de revelações, dispensações e por último vamos falar de tipologias. Eu quero dar uma prévia para você do que nós vamos tratar a partir de agora dentro desse módulo. Em genealogias nós vamos ver a importância das gerações que são citadas rotineiramente, inclusive até nos salmos, de geração em geração. Muitas vezes nós não entendemos a profundidade desse assunto e acabamos passando por alto, inclusive nós colocamos como a primeira lição exatamente para quebrar esse paradigma de que genealogias é um assunto desnecessário. Nós vamos ver que Deus usou as genealogias para manutenção e continuidade da história de Israel e do povo de Deus, inclusive para finalizar essa história em Jesus como o Messias prometido. As genealogias são muito relevantes, são muito importantes para nos ajudar a entender o curso do plano redentor de Deus. Através das genealogias nós temos a comprovação da existência e da ascendência terrena de Jesus. Através das genealogias nós podemos provar que tanto Jesus quanto os judeus vêm de Abraão e por isso são detentores da promessa divina, a promessa de que através dele seriam benditas todas as nações da terra. Jesus é filho de Abraão pela promessa e é filho de Davi através do trono. A conexão de toda a história do Antigo Testamento ao Novo acontece através de um mesmo povo, o povo judeu. Genealogias que são cuidadosamente registradas até que Jesus seja revelado logo no início dos evangelhos. Através das genealogias que eram estabelecidas as sucessões tanto dos reis quanto dos sacerdotes, as linhagens reais e as linhagens sacerdotais. Fossem levitas, sacerdotes, reis, todos eram considerados a partir das suas linhagens, através dos seus ancestrais. As genealogias também são responsáveis por nos dar uma noção cronológica dos eventos, dos principais fatos e personagens citados nas Escrituras. E por fim, através das genealogias, nós temos as descendências, nós temos duas linhagens espirituais que percorrem toda a palavra de Deus: os filhos de Deus e os filhos dos homens. Uma descendência de justos e uma descendência de ímpios que percorrem toda a história bíblica. Para saber mais, você vai assistir uma aula completa sobre esse assunto, explicando detalhadamente tudo aquilo que você precisa saber para entender melhor essas duas linhagens espirituais que trazem o verdadeiro propósito pelo qual as genealogias foram registradas, para saber se somos filhos de Deus ou filhos dos homens. Falaremos ainda dos impérios, onde nós vemos que todos os grandes impérios mundiais têm de uma forma ou de outra uma relação direta com a nação de Israel, seja para edificação, seja para sua destruição. Nós conseguimos enxergar que Deus usa vários impérios no decorrer da história. Ao longo do tempo, Deus vai relacionando
a história de Israel com a história de outras nações, de grandes impérios, onde o povo de Deus é protagonista muitas vezes para glorificar o seu nome. Alguém de Israel, ele sempre teve algum dos seus profetas, alguns dos seus servos, os mais altos cargos de autoridades dos grandes impérios, mostrando assim que ele sempre esteve no controle, que ele sempre esteve no governo, mesmo quando outros reinos, outros impérios governavam. Na aula Impérios nós vamos ver a influência divina sobre os governos humanos. Impérios é uma aula crucial porque é onde nós vemos também como Deus usou grandes homens e mulheres também em outros reinos para mudar o curso de nações, inclusive para mudar o curso da humanidade. Homens como José no Egito, que livrou não apenas a terra inteira do Egito da fome que viria, mas o mundo inteiro veio para comprar alimentos em sua mão enquanto ele governava juntamente com Faraó, sendo uma das maiores autoridades do mundo naquele período. E assim acontece com Moisés no Egito, com Daniel, Ananias, Misael, Azarias na Babilônia, acontece com Mardoqueu e Esther na Pérsia, acontece com Paulo nos tempos de Roma. Paulo tem penetração nos mais altos cargos de autoridade do Império Romano. Nessa aula você vai perceber como Deus de fato tem o controle da história. É Ele quem exalta os reis e é Ele quem abate. Por fim, queridos, a macrovisão bíblica é importante porque ela nos ajuda a compreender o plano divino, o plano de Deus para a sua criação. Ela nos mostra como Deus se revelou e como que Ele agiu ao longo dos séculos, desde a criação até a consumação de todas as coisas. Ela nos mostra como Deus se relacionou através das alianças, das promessas, das genealogias, das profecias e dos cumprimentos. Tudo para apontar Cristo. Mais que isso, a narrativa bíblica nos ajuda a situar a nossa própria história dentro do plano de Deus, no contexto da história da redenção. Ela nos ajuda a entender quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, através de quem nós fomos salvos e quais foram todos os meios que Deus usou para nos alcançar através do seu Filho. Para ter uma visão bíblica é preciso estudar e ler a Bíblia como um todo e não apenas em partes isoladas. É preciso reconhecer a unidade da Bíblia, mesmo ela sendo composta pelos mais diferentes gêneros literários, pelos mais diferentes tipos de personagens, pelos seus diferentes autores, épocas e contextos. Não importa, é preciso entendê-la como uma única história, interpretando-a à luz da pessoa de Cristo, que é o centro e o cumprimento de toda a Escritura. Eu espero que essa aula tenha ajudado você a ter uma ideia do que está por vir aí através dos próximos conteúdos. Deus abençoe a sua vida e eu espero você na próxima aula.